Doutrina da Fé publica Dignitas Infinita, a nova declaração sobre a dignidade humana. Vejam, foi publicada ontem, o Vaticano divulgou ontem esse documento, um documento oficial da Santa Sé, que foi veiculado não pelo Papa, mas pelo prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé. O que é o Dicastério para a Doutrina da Fé? É aquele que regula toda a doutrina da religião católica, né, da Igreja Católica. Antigamente se chamava Prefeitura para a Doutrina da Fé, e mais antigamente ainda era o Santo Ofício, né, o famoso Santo Ofício, Dicastério para a Doutrina da Fé. E foi publicada então essa declaração que, agradou muito a comunidade católica no mundo inteiro, que é um material que foi publicado em comemoração ao 19º aniversário da morte, da Páscoa definitiva do nosso querido Papa São João Paulo II, e reitera o posicionamento da Igreja ao condenar o aborto, a eutanásia, a ideologia de gênero, a barriga de aluguel e outras temáticas morais que a gente tem visto aqui no nosso mundo, no mundo moderno, né? Ao contrário da ambiguidade encontrada na Fiducia Supplicans, um outro documento emitido em dezembro pelo mesmo dicastério, o texto apresenta uma linguagem objetiva contra o avanço da mentalidade revolucionária. Bom, vocês estão lembrados que em 18 de dezembro de 2023, o Dicastério para a Doutrina da Fé emitiu a declaração Fiducia Supplicans, que trouxe novas concepções a respeito da concessão de bênção para casais em situação irregular, ou seja, casais em segunda união, né, casais divorciados, e homossexuais. Então, isso causou uma certa confusão aí nos meios católicos, né, mas sinalizava alguns elementos heterodoxos, né, embora contemplasse elementos litúrgicos e dogmáticos, só que causou alguma confusão entre as pessoas, até as pessoas entenderem do que se tratava. Na verdade, não era necessário, a meu ver, não era necessário emitir um documento sobre a bênção de pessoas homossexuais. Isso pode acontecer, né? O problema é que algumas interpretações levaram assim, a uma espécie, passaram a falsa ideia de uma normalização das relações homossexuais pela Igreja. Isso não acontece. Isso não acontece, isso não é verdade. A Igreja continua considerando as relações homossexuais como intrinsecamente desordenadas. Mas agora, esse novo documento, ele, de certa maneira, que foi assinado pelo cardeal Víctor Manuel Fernandes, é um cardeal conhecido como Tuccio, né, que é amigo do Papa Francisco. Ele havia assinado o documento anterior, o Fiducia Supplicans, e agora escreveu esse novo documento, que realmente sinaliza assim, uma certa esperança de que os rumos da Igreja, né, não serão afetados pelas doutrinas do mundo moderno. Então ele diz, assim, um dos trechos mais bonitos do documento é: uma dignidade infinita, inalienavelmente fundada no seu próprio ser, é inerente a cada pessoa humana, para além de toda circunstância e em qualquer estado ou situação que se encontre. Vejam, é uma verdadeira celebração do direito natural, ou seja, do direito que foi concedido pelo próprio Deus aos homens, daqueles direitos intrínsecos à existência humana, à condição humana. Então, é o que a gente falou ontem aqui no programa, até que estava comentando com a Ana, né? O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade são direitos que não foram concedidos por nenhum ser humano, não foram concedidos por nenhum político, por nenhum líder, por nenhum Estado, por nenhuma burocracia, por nada disso.
são direitos inscritos no coração do homem, como dizia Santo Tomás de Aquino, direitos inscritos no coração do homem pelo próprio Deus. E é sobre esses direitos que o novo documento do Dicastério para a Doutrina da Fé defende e com muita ênfase. Por exemplo, a questão do aborto. A questão do aborto. Ele fala com muita clareza. Entre as formas de violência exercidas sobre as mulheres, como não citar a constrição do aborto, que fere seja a mãe, seja o filho, e tão frequentemente usada para satisfazer o egoísmo dos homens. Eu quero chamar a atenção aqui para a palavra constrição. Essa palavra não é muito comum, né? A palavra constrição, ela significa quando você vai matar uma serpente, uma cobra, você usa a constrição, você faz a constrição, ou seja, você faz o aniquilamento daquele animal, né, apertando, entende? Reduzindo a sua possibilidade de vida, né, e apertando aquele animal, destruindo aquele animal. E é exatamente isso que faz o aborto. É a constrição da vida, ou seja, é colocar a vida dentro de uma situação que lhe é fatal. Então, esse documento também adverte, e assim, o uso das palavras é uma coisa muito importante, né? Esse documento também adverte para os eufemismos utilizados por militantes ou entidades no intuito de suavizar o assassinato de bebês, como, por exemplo, os termos direitos reprodutivos, interrupção da gravidez e outros termos que são usados aí como eufemismos para encobrir isso que é um crime, o maior dos crimes, que é o assassinato de um inocente, a constrição, né? O estrangulamento de inocentes no ventre das mães. A Igreja não cessa de recordar que a dignidade de cada ser humano tem um caráter intrínseco e vale desde o momento de sua concepção até a sua morte natural. Depois o documento fala também, condena claramente a aceitação do aborto na mentalidade, no costume e na própria lei, como vimos agora no caso da França, que incluiu o aborto como um direito fundamental na própria Constituição do país. Isso é o sinal eloquente de uma perigosíssima crise de senso moral, que se torna sempre mais incapaz de distinguir entre o bem e o mal, mesmo quando está em jogo o direito fundamental à vida. Quer dizer, é um documento claríssimo, né? E aqui fala sobre essa tentativa de suavizar o assassinato de crianças, né? Chamando por outros nomes. Então, o Dicastério foi muito feliz, né, nesse documento. Ele lembra aqui a Santa Madre Teresa de Calcutá, né? Ela dizia que o aborto era o pior dos crimes e tinha toda a razão ao afirmar isso, né? E lembra do seu empenho, né, na luta contra o aborto. Mas fala de outros temas que são importantes também, meus amigos. Temas que nós estamos vendo hoje no mundo moderno. A eutanásia e o suicídio assistido, que estão sendo normalizados em nações como Canadá, Holanda, Suíça. Todos esses países, a eutanásia e o suicídio assistido estão sendo normalizados, banalizados. Quer dizer, a pessoa marca a própria hora de morrer. Às vezes porque tem alguns problemas na vida e tudo mais, e o Estado vai lá e chancela esse tipo de situação. Esse tipo de situação, meus amigos, já foi prevista num clássico da distopia moderna, que é o livro O Senhor do Mundo, do padre católico inglês Robert Hugh Benson.
No livro do Benson, que foi publicado no ano de 1907, ele já previa essa normalização da eutanásia e do suicídio assistido. Ou seja, essas duas formas de banalização da vida e que representam assim a cultura da morte que vem sendo disseminada, né, inclusive com a cumplicidade de governos em todo o mundo, inclusive do nosso governo, né? No primeiro discurso da ministra da Saúde, ela já defendeu o aborto, defendeu a liberação do aborto. No primeiro discurso da ministra da Saúde, Nisa Trindade, uma socióloga marxista, que hoje é ministra da Saúde do Brasil, já disse que defendia a liberação do aborto. E a questão das leis da morte digna, isso é uma contradição em termos, né? Associar a dignidade àquela morte provocada, a morte contrária à vontade de Deus. Isso jamais pode ser coerente, jamais pode ser associado à dignidade humana. E outra parte do documento, muito clara, é aquela que se refere à ideologia de gênero e à mudança de sexo, condenando veementemente a ideologia de gênero e as cirurgias para a mudança de sexo. Essa ideologia propõe uma sociedade sem diferenças de sexo e esvazia a base antropológica da família. Deve-se rejeitar todas aquelas tentativas de obscurecer a referência à insuprimível diferença entre homem e mulher. Não podemos separar o que é masculino e feminino da obra criada por Deus, que é anterior a todas as nossas decisões e experiências, e onde existem elementos biológicos que não podem ser ignorados. Quer dizer, isso é de uma clareza imensa, né? De uma clareza assim, absoluta, esse documento aqui publicado pela Santa Sé e que nos faz lembrar uma encíclica do Papa Paulo VI, que é a Humanae Vitae, que foi publicada em julho de 1968. Em julho de 1968, ou seja, depois do Concílio Vaticano II, a expectativa da esquerda, toda aqui, né, da esquerda que estava ali, que até hoje está infiltrada na igreja, mas a expectativa dos progressistas em geral, e uso essa palavra entre aspas, né, no sentido irônico, a expectativa dos progressistas do mundo inteiro era de que o Papa Paulo VI fizesse uma encíclica liberal. A expectativa era de que ele falasse sobre os anticoncepcionais. E ele frustrou as expectativas da esquerda mundial e condenou veementemente o uso dos anticoncepcionais, dizendo que a pílula anticoncepcional, o uso da pílula anticoncepcional iria causar a infidelidade nos casamentos, ia dissolver a instituição da família, iria ferir a dignidade da mulher e iria conceder ao Estado o poder de interferir na natalidade. E foi exatamente tudo isso que aconteceu. Papa Paulo VI teve um momento profético ali. E milhares de padres saíram da igreja, padres esquerdistas, né? Por mais que isso pareça uma contradição em termos, é como dizer, sei lá, inteligência militar ou círculo quadrado, né? Um padre esquerdista. Esses padres esquerdistas saíram aos bandos da igreja depois da publicação da encíclica Humanae Vitae pelo Papa Paulo VI em 1968. E o Papa Paulo VI passou esses últimos 10 anos praticamente isolado no Vaticano.
porque ele perdeu a confiança dos esquerdistas e ele havia já tido um conflito com os conservadores durante o Concílio Vaticano II. Então ele ficou 10 anos isolado. E foi nessa época que o Papa Paulo VI escreveu numa carta a um amigo. Ele disse expressamente aquela frase que também tem um caráter profético: a fumaça de Satanás penetrou pelas frestas da igreja. A fumaça de Satanás. Então, essa declaração que me fez lembrar um pouco a encíclica Humani Vitae do Papa Paulo VI. Outra condenação que o autor do documento faz é sobre a barriga de aluguel. Ele diz que a barriga de aluguel deveria ser criminalizada em todo o mundo, que é algo frontalmente contrário à dignidade humana, a dignidade de quem a doa e a dignidade de quem a recebe. Essa tentativa de conduzir artificialmente o dom de uma vida. Então, ele fala também sobre a violência contra as mulheres, evidentemente condenando a violência contra as mulheres, né, em várias partes do mundo, né, numerosos casos de violência doméstica registrados no Oriente Médio e na África Setentrional, então, em países islâmicos, né, países de maioria islâmica. Então a mulher, como vocês sabem, tem muitos problemas nesses países, né? Frequentemente, até recentemente, a gente viu um líder do grupo terrorista Hamas ensinando como se deve bater nas mulheres. Então, eles fazem referência também a esse problema, que é um problema sério, né? Feito por esse documento, né, do Dicastério para a Doutrina da Fé. Mas é isso aí, meus amigos, vamos prosseguindo aqui. O pessoal está dando bom dia. Deixa eu pegar aqui umas mensagens. Briguet, desta vez foi um católico de verdade que escreveu o documento? Foi o cardeal, né, que é o prefeito que chefia o Dicastério para a Doutrina da Fé. O cardeal, o apelido dele é Tuccio, né? Ele assinou esse documento e foi ele que... Eu acho que sim, ele foi inspirado pelo Espírito Santo na redação desse documento. Embora tenha alguns pequenos problemas, né? Alguma geralização. O Dom Vítor Manuel Fernandes, que escreveu esse documento. Dizem as fontes do Vaticano que o Dom Vítor Manuel Fernandes é um dos possíveis sucessores do Papa Francisco. Tá? Existe essa possibilidade. Talvez ele esteja aí de olho no próximo conclave.